Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste terceiro domingo da Quaresma, o Senhor nos traz novamente a narrativa evangélica do encontro com a samaritana. Mais que um encontro, este evangelho está intimamente ligado a esta primeira leitura que ouvimos do livro do Êxodo, no qual o povo sedento de água murmurava contra Moisés e contra Deus. Foi uma constante nestes 40 anos que o povo hebreu teve que passar o deserto, a murmuração. E por causa de Moisés não conseguir refrear a murmuração do povo hebreu, ele não pôde entrar na terra prometida. O Senhor permitiu que Moisés, do alto do monte, visse a terra que seu povo receberia, mas não o deixou entrar, por causa da murmuração do povo. Por isso é que São Paulo vai colocar entre aquele tipo de gente que não entra no céu, os murmuradores, aqueles que estão sempre reclamando de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que agradecemos a Deus, reconhecemos a sua bondade para conosco e reconhecemos que somos devedores ao Senhor. Quando nós murmuramos contra Deus, estamos dizendo: Deus não está entre nós, Deus não está comigo. Por isso, esta exclusão do reino dos céus, também dos murmuradores, é um apelo para cuidarmos da nossa vida. A gente que passa uma vida inteira, fez um calor, reclama do calor, fez um frio, reclama do frio, faltou água, reclama da falta d'água, começou a chover, reclama que vai inundar tudo. Esses são os murmuradores. Mas ainda os murmuradores não reconhecem a obra de Deus em suas vidas. E ao primeiro problema, a primeira necessidade: Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo. Esses são os murmuradores. Cuidemos, portanto, da murmuração que é tão comum entre nós. Mais ainda, a palavra de Deus nos fala desta água que Moisés obteve de Deus para seu povo. O povo não passou fome durante esta caminhada de 40 anos no deserto. O Senhor, como uma mãe, cuidava deles, dava-lhes o maná, as codornas, a água, o comer, os protegia durante o caminho. E mesmo assim a massa do povo reclamava, sempre reclamando. Não são diferentes no dia de hoje, nos dias de hoje, os murmuradores, e até mesmo dentro das igrejas, aqueles que estão sempre descontentes, aqueles que sempre acham que são preteridos por Deus, que Deus não os ama. E Deus vai derramando nas nossas vidas um manancial de graças e bênçãos diariamente, e nós não percebemos. E no dia do juízo teremos que prestar contas de tudo isso, de tudo que recebemos de Deus, o que fizemos, como aplicamos. Por isso, este povo murmurador, Deus se compadece e diz: bata com esta mesma vara com que tu separou o Mar Vermelho, essa mesma vara que conduziu o povo pelo deserto, bata no rochedo, e desta rocha brotará a água para saciar este povo. E Moisés deu a este lugar o nome de Massa e Meriba, que significa: este povo resmungou e reclamou. Este povo brigou com Deus. Por isso, este Salmo 94 foi escrito: não fecheis o vosso coração, ouvi a voz do Senhor. Este Salmo nos diz: não fecheis o vosso coração como naquele dia no deserto, em Massa e Meriba, em que vossos pais esqueceram de Deus, não reconheceram a bondade de Deus. Não fechemos o nosso coração. E o Evangelho, como nos narra São João, vai nos dizer: Jesus chega a este poço, na cidade de Sicar, este poço que o patriarca Jacó tinha aberto e que ainda, durante muitos séculos, dava água para este povo. E aí estava essa mulher samaritana pegando água para suas necessidades diárias. E Jesus pede a esta mulher: dá-me de beber. Jesus estava com sede. Mas este encontro de Jesus, como todos os encontros conosco, com as pessoas, é para levar a salvação. Não eram simplesmente dar-me de beber. Jesus poderia ter levado a sua garrafinha de água
Mas Jesus, junto a este poço, este local de encontro naquela cidade, vai pedir justamente a uma mulher e a uma samaritana. Os judeus, nos dias de João, não se davam com os samaritanos, e de fato era assim. Aos samaritanos chamavam de cães, ou seja, um animal imundo. Mas Jesus ainda fala com esta samaritana, esta mulher samaritana. Um homem falar com uma mulher em público, naquela época era impensável, a não ser a sua esposa ou a sua filha. E Jesus então rompe essa tradição e encontra esta mulher para transformar a vida dela, não simplesmente para beber água, e vai dizer: se tu soubesse quem é que te pede esta água para beber, tu pedirias a ele a água viva. Ela primeiramente não entendeu. Que água viva é essa que ele fala? Será que é aquela água lá, no olho da água, no fundo do poço? Como é que ele vai tirar se ele não tem balde, não tem nada? Ele diz: esta água que eu vou dar, não é esta água aqui, é a água que brota dentro do ser humano, que brota um rio de água viva. O que é um rio de água viva? É um rio fluente, é um rio que purifica, é um rio que produz vida. É esta água que o Senhor nos quer dar. Esta água também é dita, também é uma das formas de dizer o Espírito Santo, a própria presença de Deus em nossa vida. Por isso o Senhor vai dizer: eu te darei a água viva se tu me pedires. Eu te darei uma vida nova. Tu vai deixar esta vida com que vive, tu vais mudar de vida, e a partir do teu modo de viver, de acordo com a vontade de Deus, não só a tua vida vai se transformar, mas a vida de todos aqueles que te cercam. E esta mulher, como samaritana que era, pergunta a Jesus: vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado lá em Jerusalém. Nós samaritanos dizemos que é aqui no Monte Garizim. Qual é o lugar que Deus quer ser adorado? Onde é que Deus está? Diz a mulher. É isso que ela pergunta em resumo. Onde é que Deus está? E Jesus vai dizer: já chegou a hora, e é comigo que inaugura a hora, diz Jesus, em que já não vai mais se adorar em Jerusalém, nem aqui no Monte Garizim, nem em nenhum lugar fixo, porque Deus mesmo vai estar em seu povo. Por isso ele diz: chegou a hora dos adoradores em espírito e verdade. Em espírito e verdade. O que significa isso? Esta água, esta fonte de água que jorra para a vida eterna, que o Senhor nos dá, o Espírito Santo, ela deve nos transformar de tal modo que nós não precisamos mais de um lugar fixo para adorar o Senhor, porque o Senhor já está em nós. Nós sabemos pelo batismo que cada um de nós é também templo da Santíssima Trindade. No entanto, o Senhor diz: a água jorra naqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Ou seja, não basta dizer que adora com a boca, não basta dizer que ama a Deus, mas a tua vida também tem que dar testemunho disso, tem que ser transformada. Caso contrário, é apenas algo mecânico, como muitos fazem. Aos domingos eu adoro a Deus, de segunda a sábado, até a última hora antes da missa, eu adoro o mundo, adoro as coisas do mundo, adoro o demônio, adoro tudo aquilo que não presta e que é contra a lei de Deus. Mas no domingo, uma horinha talvez eu dou para Deus, contando no relógio, conversando com o colega do lado, e assim vai a vida. Assim não é possível transformar-se, assim não é possível mudar, não é possível deixar que esta água que recebemos jorre em nossa vida para a vida eterna. Quantas vezes o Senhor nos recorda disso? Quantas vezes que, se nós não deixamos o Senhor trabalhar em nossa vida, não podemos gerar frutos para a vida eterna. Ficamos secos. A água que nós recebemos desaparece e nós acabamos procurando a água do mundo, a água envenenada, a água podre dos nossos pecados, e nos alimentamos dali, bebemos, nos servimos, nos lavamos nessa imundície toda, e nada muda. E então muitas vezes se diz: mas o fulano não muda, foi batizado, participa de tudo, mas não muda, não gera nada, ele é uma fonte seca. É uma fonte porque recebeu a água,
mas esta água evaporou. É a presença de Deus. A presença de Deus que evapora e desaparece da nossa vida quando nós não deixamos que essa água nos lave, nos purifique e nos transforme. Quantas vezes ouvimos o Senhor dizer isso? O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Este deveria ser o nosso alimento também, fazer a vontade de Deus. Recordo, há poucos dias ainda, olhando assim, muito rapidamente, na televisão, vi homens, mulheres, crianças, jovens e até gente de bastante idade, acampados à frente de algum lugar aí, um estádio ou sei lá o quê, para ficar lá acampado, e daqui a 2, 3 semanas vai vir um artista famoso e vão comprar o ingresso. Que interessante, perder tempo com isso. Esses são os que se alimentam da água podre. Com isso se tem tempo, para Deus não se tem tempo. E então nós deixamos, quem sabe, Deus lá no domingo, 1 horinha para Ele, quem sabe, e vamos tocando a nossa vida assim, até mesmo, caríssimos irmãos e irmãs, quem trabalha no campo sabe, até mesmo os animais irracionais não bebem água suja, e nós diariamente nos alimentamos desta água suja, ou seja, colocamos tudo antes do Senhor. E aí o primeiro mandamento foi pro brejo: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não há algo que esteja antes do nosso amor a Deus. Nem o amor à esposa, nem o amor aos filhos, nem o amor à comunidade. Nada está acima do amor a Deus. Portanto, Deus é o nosso próprio alimento. Ele nos alimenta com sua palavra. Ele nos alimenta com sua presença entre nós quando a comunidade se reúne. E Ele nos alimenta e nos transforma nesse rio de água viva que produz vida para a vida eterna. Assim como muitos estavam preocupados no tempo de Jesus em apenas alimentar o corpo, assim continuam nos dias de hoje. Ao invés de buscar a água viva que transforma-nos para a vida eterna, estão preocupados em salvar o mico-leão dourado, a baleia, o bioma. Estão preocupados com tanta bobagem que vai passar e vai apodrecer como nós. Mas em gerar vida pela água viva, poucos estão preocupados. Jesus diz: já chegou a hora. Está significando: já passou da hora. Já passou da hora de atentarmos para as coisas que realmente valem a pena. E há uma única coisa que vale a pena: amar a Deus sobre todas as coisas e deixar-se transformar por Ele, para que onde nós estejamos, sejamos geradores de vida que brota para a vida eterna. Assim o Senhor nos ajude a permanecermos muito unidos estreitamente a Ele, para que a nossa vida também possa refluir estas águas com todo vigor, para que o Espírito Santo, descendo sobre nós, nos impulsione a gerar, não coisas para esta vida, gerar para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude e nos alcance essa graça da conversão nesta quaresma, que nós não nos preocupemos com as coisas deste mundo, elas vão passar como nós. Nosso corpo também vai passar, nossos compromissos sociais vão passar, ninguém vai se salvar se sair correndo para qualquer coisa, mas todos nós podemos nos perder se não corrermos para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.